Celular é sem dúvida o assunto que eu mais trago aqui no canal. Normalmente eu separo os melhores modelos por faixas de preço, até 1.000, até 1.500 e até 2.000 reais e assim por diante. Mas hoje eu resolvi juntar tudo em um único vídeo, os melhores celulares por cada faixa de preço em 2025. E é importante dizer que não existe um único melhor celular em cada faixa de preço, mas sim opções fortes em pontos diferentes. E lembrando que o link de todos esses celulares vão estar na descrição. E começando aqui com a faixa de até 1.000 reais, a gente já tem duas opções fortes, sendo o primeiro sendo o Infinix Hot 50 Pro com a tela IPS 6.78 polegadas com 120 Hz, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, com sua câmera principal de 50 megapixels mais uma frontal de 8 megapixels. Ele já vem gravando até 2K a 30 FPS. Ele também tem uma bateria de 5.000 mAh e um processador Helio G100 batendo 420 mil pontos no AnTuTu. O único ponto negativo dele é que ele é apenas 4G, não vindo com a tecnologia 5G, né? Mas um celular que a galera gosta muito é o Redmi Note 14 4G, que custa quase R$1.500 e tem a mesma potência desse celular aqui, que tá custando só 1.000. E um destaque dele é que ele tem mais RAM e mais armazenamento que rivais diretos nessa faixa. Nessa mesma faixa a gente também tem o Samsung Galaxy A25 5G, com a tela Super AMOLED de 6,55 polegadas com 120 Hz, sendo 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento, com câmera sendo a principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, e a frontal de 13 megapixels. Ele já grava em 4K a 30 FPS, tem uma bateria de 5.000 mAh e um processador Exynos 1280, batendo 580 mil pontos no AnTuTu. E o que destaca ele é sua tela Super AMOLED e câmeras bem melhores do que o do Infinix. E subindo aqui para a faixa de até R$1.500, a gente já tem aqui o Samsung Galaxy A36, com a construção em plástico mais vidro e a proteção IP67. Ele também tem uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com 120 Hz, 6 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Um conjunto de câmeras de qualidade que já grava em 4K a 30 FPS na frontal e na traseira. E com seu processador Snapdragon 6 Gen 1 batendo 600 mil pontos no AnTuTu. E o destaque maior dele é suas câmeras para essa faixa de preço. A gente também tem aqui o Poco X7 5G, com construção premium com IP68. Ele já vem com a tela AMOLED de 6,67 polegadas com 120 Hz e até 3.200 nits, com 8 ou 12 GB de memória RAM, mais 256 ou 512 GB de armazenamento, com a bateria de 5.100 mAh com carregamento de 45 watts e um processador Dimensity 7300 Ultra batendo 680 mil pontos no AnTuTu. O único ponto fraco desse celular são suas câmeras, que decepcionam um pouco em vídeo, mas o destaque dele é sua performance forte e ótima tela. No caso, nessa faixa dos 1.500, se você quer um celular mais pro dia a dia, tirar uma foto, o A36 é uma ótima opção. Agora, para você que já quer potência para jogar, o Poco X7 5G vale bem mais a pena. Subindo aqui para a faixa dos R$2.000, a gente tem o Galaxy A56, com a construção em vidro e metal, com a proteção IP67, com a tela AMOLED de 6,7 polegadas com 120 Hz, 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento sendo expansível. Ele tem sua câmera principal de 50 megapixels, mais um ultra-wide de 2 megapixels, mais a macro de 5 megapixels e grava em 4K a 30 FPS. Ele tem o processador Exynos 1480 batendo 840 mil pontos no AnTuTu. Seu destaque principal são suas câmeras superiores nessa faixa de preço. A gente também tem aqui o queridinho da galera, que é o Poco X7 Pro, com construção premium IP68, uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com 120 Hz e 3.200 nits, com 8 ou 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento, com a bateria de 6.000 mAh mais um carregador de 90 watts incluso já na caixa, com o processador Dimensity 8400 Ultra batendo 1,6 milhões de pontos no AnTuTu. E o ponto fraco dele também são suas câmeras medianas, mas o destaque é sua potência absurda para o preço, que também no caso de você que quer mais tirar uma foto, usar mais no dia a dia o celular, vale mais a pena o A56. Já para quem quer jogar, o Poco X7 Pro vale muito mais a pena. E na faixa de até R$2.500 a gente tem o nosso queridíssimo Galaxy S24 FE, com a construção em vidro e metal, proteção IP68 e uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas com 120 Hz e 2.600 nits, com 8 GB de memória RAM e 256 ou 512 GB de armazenamento. Ele tem câmeras ótimas, sendo a principal de 50 megapixels, mais um ultra-wide de 12 megapixels e outra telefoto de 8 megapixels. Ele já grava em até 8K a 24 FPS ou 4K a 60 FPS, com sua bateria de 4.700 mAh e um processador Exynos 2400R batendo 1,6 milhões de pontos no AnTuTu. Ele também já vem com 7 anos de atualizações, mais a Galaxy AI. E aqui na faixa de até R$3.000 a gente tem o Poco F7, com a tela AMOLED de 6.83 polegadas, 1.5K, 120 Hz e 3.200 nits, com 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento, com a bateria de 6.500 mAh e um processador Snapdragon 8S Gen 3, batendo 2 milhões de pontos no AnTuTu. E o destaque principal dele é sua bateria maior com preço mais baixo. A gente também tem o Poco F7 Pro com a tela AMOLED de 6.66
107 polegadas 2K, 120 Hz e 3200 nits, com 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento, com a bateria de 6.000 mAh e um Snapdragon 8 Gen 3, batendo 2 milhões de pontos no AnTuTu. Era uma versão levemente superior, mas só compensa se o preço estiver próximo do F7 normal. E para fechar a lista, na faixa dos R$5.000, a gente tem o Samsung Galaxy S24 Ultra, com sua construção em titânio, com a proteção IP68, uma tela Dynamic AMOLED de 2x, 6,8 polegadas com 120 Hz, 12 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento, com a canetinha S Pen integrada, suas câmeras sendo a principal de 200 megapixels, mais 2 telefotos, mais um ultra-wide, um Snapdragon 8 Gen 3 batendo 1,8 milhões de pontos no AnTuTu, com a bateria de 5.000 mAh e o Galaxy Eye incluso. Ele é o celular mais completo da categoria, equilibrando câmeras, tela, bateria e recursos premium. Então essas são as minhas recomendações dos melhores celulares de 2025 por faixa de preço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. Lembrando, links de todos os produtos estão aí na descrição. Valeu, falou e fui.